Bem-vindos então à nossa aula 3, nossa terceira aula aqui do nosso curso 2, falando sobre orçamento. Nós já falamos então sobre o contexto histórico de orçamento, trazendo aí como se deu essa evolução no Brasil, como que funcionou até o momento atual, e agora nós vamos partir então para a parte dos princípios orçamentários. Não dá para a gente falar em lei orçamentária sem tratar essa questão dos princípios, que são essencialmente no orçamento. Os princípios são os principais norteadores aí das definições orçamentárias, tá? Então a gente precisa trabalhar muito esses princípios. Para começar então, a gente vai tratar o princípio da unidade ou totalidade. Esse princípio informa que a lei do orçamento vai conter a discriminação da receita e despesas de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo como um todo, tá? Então, não vou trazer orçamentos diferenciados, tá? Eu não vou criar um orçamento para a saúde, um orçamento para assistência, um orçamento para a educação, um orçamento para a cultura, não. Tá? Eu não vou criar esses orçamentos paralelos. Eu vou, na mesma lei orçamentária, eu vou ter todas as fontes, e todas essas políticas previstas. Então, tudo que for receita de receita e despesa, todo o dinheiro, o recurso que vai entrar, assim como todo o dinheiro que vai ser gasto, tem que estar previsto em uma peça única. Tá? A lei orçamentária, em todos os seus níveis, de esfera municipal, estadual ou federal, precisam estar dentro de uma única legislação, tá? Dentro de um instrumento único, de um documento único, tá? Eu não posso ter orçamentos diferenciados, um orçamento para a saúde, um orçamento para a educação, não. Eu também não posso fazer por pasta. Então, eu tenho o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, e aí eu tenho orçamentos para isso. Não, é uma peça única, tá? Essa peça única é que vai definir toda a regra orçamentária para todas essas políticas, tá? Por isso que a gente fala princípio da unidade, peça única, ou da totalidade. Tudo relativo ao orçamento está nessa peça. Tranquilo? Outro princípio muito importante que a gente precisa destacar é o princípio da universalidade, ou seja, a lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, e todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada. Então, eu tenho que prever aqui um universo inteiro de receitas e despesas. Não importa de onde vem essa receita, nem importa de qual é essa despesa. Se é uma receita, se vai entrar recurso para o cofre público, eu tenho que prever ela aqui, tá? Se é uma despesa, se vai sair do cofre público, eu tenho que prever ela aqui, tá? Nas três esferas, tanto o município, quanto o estado, quanto o nacional. Aqui a gente precisa ter um cuidado, Nós temos a mania, isso é um problema sério dentro das peças orçamentárias, que a gente tem mania de, entendendo que é universal, eu prevejo um monte de despesa e um monte de receita. Exatamente porque se não tiver essa fonte, essa rubrica não tiver aberta, eu vou ter problema. Então, isso realmente é um problema, A gente acaba jogando por esse lado e nessa peça a gente prevendo coisa até que não vai fazer. A gente sabe que não vai acontecer, mas caso algum dia, em algum momento isso aconteça, eu prevejo ali para evitar que, se isso acontecer, eu não tenha recurso. Isso é uma coisa que a gente precisa rediscutir. Se a ideia é trabalhar com planejamento, eu tenho que planejar exatamente aquilo que é possível acontecer e não ficar espalhando um monte de coisa aí sem sentido, porque aí não vai adiantar, Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas infelizmente isso acontece, tá? Mas o princípio da universalidade é isso, você tem que prever todas as fontes de receita e todas as despesas a serem custeadas, que serem pagas, tá bom? Outro princípio, anualidade ou periodicidade. Então, esse princípio diz que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, ele traz mais, A lei orçamentária, principalmente a LOA e a LDO, ela vai se limitar a esse período de exercício financeiro.
Então, de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. Tá certo? Então, a anualidade é isso, tem que prever para o ano. Para o próximo ano, eu vou prever uma nova lei orçamentária. Tá? Ah, mas é a plurianual que prevê aí 4 anos. É um planejamento a longo prazo. Não significa necessariamente que vai ser aplicado naquele momento. Tá? É um planejamento. Ok? Já a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias são outras. Vê aí PPA, Plano Plurianual. O outro é Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Orçamentária. Então, aqui eu vou ter que me comprometer e tentar fazer. Certo? E ela indica, inclusive, que o exercício então, financeiro coincidirá com o ano civil. Então, eu tenho ali que o exercício financeiro é o mesmo do ano civil. Inicia no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação das despesas. Não se inclui nessa proibição abertura de crédito suplementar e operação de crédito, tá? Lógico, tá? Porque a gente às vezes precisa alterar a lei orçamentária e muitas vezes eu faço isso via crédito suplementar, um crédito que entra. Eu não estava esperando, não previa isso e isso entra, então eu coloco esse crédito aí na lei orçamentária. Tá? O fundo acontece muito isso. Cai o recurso do fundo lá em dezembro, a lei orçamentária já foi até aprovada, eu tenho que esperar voltar, né, a Câmara, voltar todo mundo a funcionar, porque aí eu apresento aí uma emenda orçamentária através do crédito suplementar, informando que foi depositado um valor significativo em conta, né, e que a gente vai poder utilizar nesse ano, né, no ano corrente, porque já passou o ano anterior. Certo? Então, não tem muito segredo nessa questão da exclusividade, não. Aqui diz claramente que só pode estar expresso na lei orçamentária temas relacionados ao orçamento, ou seja, receitas e despesa. Nada estranho, ou seja, nada que não seja receita, relativo à receita e nem a despesa, pode estar contido lá na lei orçamentária. Isso é para evitar aqueles cavalos de Troia que a gente fala, né? Onde eu tenho uma lei aí, eu coloco um monte de elemento nessa lei que não tem nada a ver com a lei, mas que tem aí a ideia de atingir alguns interesses. Então, para evitar isso, lei orçamentária só sobre orçamento, tá? Princípio, então, da exclusividade. Princípio, então, da legalidade, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Ou seja, o orçamento é constituído em lei, não tem outra solução, tá? Sempre em lei. Então, eu tenho que criar minha lei orçamentária a nível municipal, minha lei orçamentária em nível estadual, lei orçamentária em nível federal, assim como os planos, ok? Isso tudo através de lei, ou seja, tem que ser produzida pelo Poder Executivo, produzida pelo Poder Executivo, enviada ao Poder Legislativo para aprovação e depois de aprovada, sancionada, tá? Sempre lei. Lei nesse sentido, no sentido estrito que a gente fala. Publicidade, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, tem que ser publicado, né? Tem que ser moral, tem que ser probo, tem que ser legal. E eu tenho que divulgar isso para todo mundo. Por isso que as leis orçamentárias, elas são publicadas. Elas saem lá no Diário Oficial da União, sai no Diário Oficial do Estado, sai no Diário do Município, não tem jeito, ela precisa ser publicada, porque ela tem que se tornar de conhecimento público. A publicação, gente, nos diários oficiais serve para isso, para haver aí uma presunção de conhecimento público. Né? A gente trabalha com a lógica de que todo mundo acessa aos diários oficiais. Então, se todo mundo acessa, todo mundo tem conhecimento dessa lei orçamentária. Sabemos que na prática não é bem assim, tá? Mas a gente precisa de partir de um pressuposto, até para garantir aí, ter uma segurança jurídica, senão fica difícil. Se a gente for tratar com cada um que conhece ou não conhece, aí fica complicado, certo? Transparência, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias. Então, aqui, além do princípio da publicidade, né, que tem que se tornar público, a transparência, ou seja, todo o processo tem que ser transparente, todo o processo tem que ser de fácil verificação da comunidade. Então, a sociedade pode, a qualquer momento, da forma mais facilitada possível, acessar essa lei orçamentária e conhecê-la, tá? Até para evitar que haja aí esconda-se algo, ok? Por isso que fala aqui que hoje, né, é adotado, inclusive, meios eletrônicos,
uma vez que todo mundo, né, acessa hoje a internet. Outro princípio é do orçamento bruto, que diz que todas as receitas e despesas constarão de lei orçamentária pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então é o bruto, eu não coloco ali o líquido, é isso menos isso que tem que retirar. Não, tá? A gente fala de bruto, é isso, gente. Por exemplo, rendimento bruto, salário bruto. Meu salário bruto é o salário que está lá no meu holerite. Meu salário líquido é o bruto menos aqueles descontos, tá? Então, é menos aqueles descontos. O bruto é aquilo que tem na integralidade, né, que eu deveria receber de forma integral. Eu tenho o meu salário e minhas bonificações. Isso é o bruto. Então, o resultado disso aí é o bruto. Vou tirar, então, os descontos e aí vai sobrar o salário líquido. Então, o orçamento aqui trabalha só com bruto. Aquilo que entra e aquilo que é de bonificação. Ou seja, com o valor máximo que entrou ali. Tá? Não importa se ele vai ter desconto, isso aí não importa. Eu tenho que trabalhar com bruto. Certo? Outro princípio é o da não afetação das receitas, ou seja, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvado aí o fundo, alguns fundos, né? Fundo Público Municipal, Fundo Público Estadual, Fundo Nacional de Educação, o Fundo Nacional de a FNO, que eu não me lembro, e FCO. Tá? Ressalvados esses fundos, não pode haver a vinculação. Tá? Então, eu não posso vincular a receita de um imposto a um órgão. Tá? Lembrando que os fundos são órgãos que têm personalidade jurídica, né, gente? Lembra que tem que tirar CNPJ? Tá? Então, eu não posso vincular nenhuma receita a um órgão, salvo alguns fundos, né? Esses fundos aqui, certo? Fundo Público Municipal, Fundo Público Estadual, o Fundo Nacional de Educação e o FNO e o FCO, certo? Além também para recursos para a área de saúde e ensino, atividades de administração tributária, garantias e débitos com a União. Então, também nessas situações aqui, de recursos para a área da saúde, para a área da educação, para atividades de administração tributária, garantias e débitos da União, eu posso vincular, tá? Então, eu posso trazer, então, que algum determinado imposto pode ser vinculado para poder custear as questões da saúde, custear a educação. Lembra lá da CPMF? A CPMF era um exemplo de um imposto que era vinculado à saúde, né? Em tese, aquele recurso que era descontado da gente lá das movimentações financeiras deveria ser encaminhado para financiar ações da saúde, certo? Então, ali, isso é um exemplo prático que a gente viveu de que isso pode acontecer nesses casos específicos, alguns fundos e nessas partes aqui de recursos da área de saúde e educação, atividades de administração tributária e garantias e débitos com a União. Entendido isso, gente, esses são os principais princípios, não são todos os princípios que regem o orçamento, né, principalmente o ciclo orçamentário, mas são os principais. Entendido, então, esses principais princípios, a gente pode, então, partir para o nosso último momento de fala de orçamento, onde a gente vai trazer questões mais específicas, tá? E aí a gente vai estar encerrando, então, o nosso curso, tá bom? E também o nosso módulo. Então, vejo vocês, então, na nossa próxima e última aula.